Olá, eu quero cumprimentá-los no amor de Jesus e quero dizer que é maravilhoso podermos estar juntos nessa nossa quinta aula. E eu quero aproveitar, quero louvar a Deus pela vida desses maravilhosos alunos do Instituto de Ensino Teológico e Treinamento Ministerial Ágape. Quero cumprimentar também os nossos coordenadores do curso, aos professores também, e quero louvar a Deus pela vida de todos vocês e por esse tempo que temos tido de aprendizado. Hoje, como comentei, nós vamos partir para a nossa quinta aula, e o assunto de hoje traz como ênfase as escolas históricas, né? Nós já fizemos aí uma introdução ao assunto, depois vimos os meios bíblicos que apoiam a apologética, depois vimos grandes apologetas e conceitos e definição, enfim. E hoje nós vamos para a nossa quinta aula, que vai nos apresentar agora essas escolas, as escolas históricas, as quais foram adotados, posso assim dizer, como estilos nesse decurso da história cristã, né? Então, a história cristã, do seu decurso histórico, a apologética sempre esteve presente e adotou assim, vários estilos, né? Então, esses estilos estarão divididos em duas classes gerais: a subjetiva, e que é a principal, as duas principais, a subjetiva e a objetiva. A objetiva traz ainda mais duas escolas ou três escolas decorrentes, que é a escola da teologia natural, a escola da revelação, e temos assim essas principais divisões. Então, eu convido você a ficar com a gente. Prepare o seu café ou chá e vamos juntos nesse estudo. O nosso conteúdo ele parte do primeiro ponto sobre a escola subjetiva. Subjetividade é caracterizado como algo que varia de acordo com o julgamento de cada pessoa, consistindo num tema que cada indivíduo pode interpretar de sua maneira, ou seja, que é subjetivo. Então, desta forma, a subjetividade pode dizer respeito ao sentimento ou emoção, percepção que cada pessoa tem como a sua opinião determinada sobre determinado assunto. Então, nesta primeira escola, dentro dessas duas escolas históricas, a escola subjetiva e a objetiva, nesta linha da escola subjetiva estão incluídos aí grandes pensadores tais como Lutero, Pascal, Lessing, Kierkegaard, um dos grandes filósofos, Brunner e Barth. E geralmente a subjetividade ou a linha de raciocínio desses
pensadores expressam a dúvida de que o descrente possa ser levado a crer através de argumentos. Então, há uma tentativa de compreender ou de entender como é que o descrente pode chegar à compreensão daquilo que está sendo lhe ensinado através da teologia, através da Bíblia. Então, esses pensadores, eles expressam a dúvida de que o descrente possa ser levado a crer através de argumentos, ou seja, através da objetividade. Esses pensadores, eles ressaltam, pelo contrário, a experiência ímpar da graça, o encontro interior e subjetivo com Deus. E tais pensadores raramente têm reverente temor da sabedoria humana, mas, pelo contrário, de modo geral, rejeitam a filosofia tradicional e a lógica clássica e ressaltam o transracional, o paradoxal. Então, abrem mão da objetividade, rejeitam a filosofia tradicional e a lógica clássica e ressaltam o transracional, ou seja, aquilo que está para além da razão, de modo que pouco lhes importa a teologia natural e as provas teístas, principalmente porque sentem que o pecado cegou de tal maneira os olhos do homem que o seu raciocínio não pode funcionar de modo apropriado. Segundo a metáfora de Lutero, a razão é uma meretriz. Ou seja, então, na linha de raciocínio desses pensadores, a teologia natural era de pouca importância, e as provas teístas também, principalmente porque sentem que o pecado cegou de tal maneira os olhos do homem que o seu raciocínio não pode funcionar de modo apropriado. E nós vamos realmente ter uma referência bíblica que, pelo menos, faz coro com esse entendimento, que é a passagem do apóstolo Paulo aos Coríntios, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, Paulo diz o seguinte, segunda carta, capítulo 4, verso 4, diz assim: o Deus desta presente era perversa cegou o entendimento dos descrentes, a fim de que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo e a nós mesmos como vossos servos por causa de Jesus. Porquanto foi Deus quem ordenou, das trevas resplandeça a luz, pois Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. De uma certa maneira, entendemos ou aceitamos que o pecado realmente cegou o entendimento
do homem, de modo que o seu raciocínio, a sua compreensão, a sua razão não pode funcionar de modo apropriado. Paulo vai dizer aqui que o Deus desta era presente cegou o entendimento dos homens ou dos descrentes. Então, a compreensão do Evangelho, o entendimento do Evangelho, nós entendemos que é algo realmente ímpar, algo que vem por meio da graça de Deus. Pois o versículo 6, ele vai nos dizer assim: porquanto foi Deus quem ordenou das trevas resplandeça a luz, pois Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então, pensadores da escola subjetiva apreciam fortemente o problema da averiguação. E um pensador aqui, o Lessing, falou em nome de muitos deles quando ressaltou que as verdades acidentais da história nunca poderão se tornar a prova de verdades necessárias à razão. Isso aqui é filosofia. As verdades acidentais da história nunca poderão se tornar a prova de verdades necessárias da razão. O problema de se passar de fatos contingentes, ou seja, possivelmente falsos, da história para a certeza religiosa interior, tem sido realmente um cânon para o fosso desse pensador, o Lessing. Tivemos um outro filósofo, Kierkegaard, que queixou-se de que a verdade histórica é incomparável a uma decisão eterna apaixonada. E a passagem da história para a certeza religiosa é um salto de uma dimensão para outro tipo de realidade. Kierkegaard disse que toda apologética, toda defesa tem a simples intenção de tornar plausível, ou seja, apalpável o cristianismo. Toda apologética, toda defesa tem a simples intenção de tornar plausível o cristianismo. É por essa razão que quando defendemos a nossa fé, apresentamos a nossa defesa, a nossa intenção é realmente tornar o cristianismo algo concreto, algo exato, quase palpável. Todavia, o Kierkegaard, ele considera que tais provas são vãs, porque defender alguma coisa sempre é desacreditá-la. De uma certa maneira, há um fundo de verdade aqui. Por exemplo, quando alguém fala muito sobre um produto, fica querendo, ou um namorado que fica querendo provar tanta coisa para sua pretendente, ou vice-versa, às vezes isso não gera muito crédito. Mercadoria barata é que precisa de ser bastante propagandeada para poder convencer. De certa maneira, seguindo aqui a linha de raciocínio do Kierkegaard, Soren Kierkegaard,
tais provas ele achava que eram vãs, porque defender alguma coisa sempre é desacreditável. Mesmo assim, apesar de todo o seu anti-intelectualismo, Kierkegaard ainda tinha um tipo de apologética para o cristianismo. Defesa é esta que foi desenvolvida, por estranho que pareça, do próprio absurdo da afirmação cristã. Eu acho interessante que a Kierkegaard, uma das suas análises mais interessantes que me chamam a atenção é quando ele faz a seguinte pergunta: o que é pior? Uma pessoa que ora, que se curva diante de um Deus verdadeiro, que ouve, que responde, o Deus Criador, faz as suas orações, mas o seu coração não é verdadeiro. E uma pessoa que se ajoelha diante de um santo, de uma imagem, faz as suas orações, mas o seu coração é verdadeiro. Qual dos dois é o pior? Me chamou muita atenção essa análise, porque é isso que nós realmente precisamos considerar. Oramos a um Deus verdadeiro, mas muitas vezes o coração não é sincero. E o outro ora a um santo, a uma imagem, e o seu coração é muito sincero. Essa foi uma das grandes, um dos grandes questionamentos de Søren Kierkegaard. O próprio fato de que alguma pessoa ter crido que Deus apareceu na terra, na figura humilde de um homem, é tão estarrecedor que fornece uma ocasião para outras pessoas compartilharem da fé. Em algumas aulas atrás, quando eu mencionei aquela passagem de Lucas, quando aqueles gregos foram até Jerusalém porque queriam ver Jesus, e chegaram em Jerusalém, encontraram um certo discípulo e disseram a ele o seguinte: olha, queremos ver Jesus. E eu comentei que aqueles homens, aqueles gregos, saíram da Grécia provavelmente 1.600 quilômetros de distância e vão a Jerusalém com uma única intenção: queremos ver Jesus. Aí eu perguntei naquela ocasião da nossa aula quais os motivos tinham eles para desejarem ver Jesus, fazerem aquela viagem, todo aquele percurso à distância, simplesmente para ver um homem, quando na Grécia todos os filósofos estavam lá. Eu posso elencar aqui 4 ou 5 razões pelas quais aqueles gregos queriam ver Jesus. Primeiro, eles ouviram falar do nascimento virginal de Jesus. Isso, para a filosofia, chega quase a causar um surto, um nascimento sobrenatural. Segundo, eles ouviram falar que Jesus perdoava pecados.
a filosofia não tinha conceito de pecado. Os filósofos não perdoavam pecados. Terceiro, eles ouviram falar da água transformada em vinho. Os filósofos não realizavam milagres. Quarto, eles ouviram falar da divindade de Jesus. Os filósofos não tinham esse conceito. Então, tudo isso, o nascimento virginal, os milagres realizados, o Deus encarnado, humanizado, se torna um de nós, aparece na terra na figura humilde de um homem, que isso chega a ser realmente estarrecedor, de modo que todavia fornece uma ocasião para outras pessoas compartilharem da fé. E o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, nenhum outro movimento já sugeriu que baseamos a felicidade dos seres humanos no seu relacionamento com um evento que ocorreu na história. Não sei se vocês estão lembrados que alguns meses atrás, acho que o ano passado, estava havendo uma confusão muito grande com o governador do estado de São Paulo e com outros também que gostariam de tirar os símbolos religiosos, impedir a presença de símbolos cristãos nas instituições, enfim, eu não sei como é que eles fariam com o Cristo Redentor, né? Então, todo esse movimento tem como finalidade desconstruir o conceito de Deus, de modo que o ser humano se torne realmente um ser à toa, se torne uma presa fácil de outros ensinamentos, e assim Deus deixa de ser uma realidade na sua vida. Porém, se alguém diz a você que Jesus não existe, Jesus foi um homem como qualquer outro, você pode dizer o seguinte: olha, eu entendo, porém, esse Jesus que você está dizendo que foi apenas um homem, foi ele quem dividiu a história entre antes e depois. Qual outro homem na história da humanidade dividiu a história entre antes dele e depois dele? Nenhum outro. Isso já reveste o nosso Jesus Cristo realmente como alguém muito especial. Concluindo aqui, caminhando para essa primeira parte da escola subjetiva, Søren Kierkegaard ele acha, portanto, que semelhante ideia não subiu ao coração de homem algum. Paulo vai dizer isso também em uma das suas cartas, quando ele diz: aquilo que os olhos não viram, que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiu ao coração. Ou seja, então, basear a felicidade dos seres humanos no seu relacionamento
com um evento que ocorreu na história, isso é inconcebível. Até mesmo Pascal, que foi um grande físico, filósofo, matemático, moralista, um teólogo francês, Pascal, que desconsiderava as provas da metafísica. Eu acho interessante que a história de Pascal vai nos mostrar que depois de um tempo saturado com todos os seus conhecimentos, e Pascal ele tem uma experiência, e a partir dessa experiência ele passa a ter uma visão e um conceito muito diferente a respeito de Deus. Até mesmo Pascal, que desconsiderava as provas metafísicas da existência de Deus e preferia as razões do coração, chegou por fim a fazer uma defesa interessante da fé cristã. E nas suas Pensées recomendou a religião bíblica por ter ela um conceito profundo da natureza do homem. A maioria das religiões e filosofias ou ratifica o orgulho estulto do homem ou o condena ao desespero. Somente o cristianismo estabelece a verdadeira grandeza do homem através da doutrina da imagem de Deus, a Imago Dei, ao passo que ao mesmo tempo explica suas presentes tendências malignas através da doutrina da queda. Ou seja, trocando em miúdos, Deus é bom, o diabo não presta, nós somos mais ou menos. O cristianismo é a única religião no mundo que tem total interesse no ser humano. Quem é que geralmente distribui sopas aos mendigos que transitam pelas ruas das nossas cidades? Quem é que faz o sopão? Quem é que leva o café? Quem é que se mobiliza para atender de modo desinteressado as necessidades dos carentes? Só o cristianismo. Só o cristianismo. Somos informados de que, a despeito do Nain enérgico proferido por ele, há uma apologética, há uma defesa debaixo de milhões de palavras na obra de Dogmática Eclesiástica de Karl Barth. Então, ou seja, na linha de raciocínio desses pensadores, Lutero, Pascal, Lessing, Kierkegaard, Branner, Barth, eles raramente têm temor da sabedoria humana, mas, pelo contrário, de modo geral, rejeitam a filosofia tradicional e a lógica clássica e ressaltam o transnatural e a prova teístas, principalmente porque sentem que o pecado cegou de tal maneira os olhos dos homens que o seu raciocínio não pode funcionar. Ou seja, de uma certa maneira, nós seguimos essa linha, compreendemos assim que precisamos dessa iluminação, que é algo que vamos ver agora no nosso próximo assunto. Se a subjetividade ela tem algo a ver com a variação de acordo com o julgamento de cada pessoa, a objetividade ela já tem algo a ver com as realidades externas, as provas teístas, os milagres, as profecias, a Bíblia e a pessoa de Jesus Cristo.
Então, se a subjetividade é formada através das crenças e valores dos indivíduos, com suas experiências e história de vida, a escola objetiva coloca o problema da averiguação claramente no âmbito dos fatos objetivos. Enfatiza as realidades externas, as provas teístas, os milagres, as profecias, a Bíblia e a pessoa de Jesus Cristo. Existe, no entanto, uma distinção crucial entre as duas escolas dentro do campo objetivista. E essas duas escolas é a escola da teologia natural, né, e a escola da revelação. A escola da revelação. Bom, então, partindo aqui ainda dessa introdução à escola objetiva, que coloca o problema da averiguação claramente nos âmbitos dos fatos objetivos e que enfatiza as realidades externas, é por essa razão que é importante assim, buscarmos realmente cada um ter a sua experiência. E se a experiência, se Deus não assina duplicatas iguais, se Deus não assina duplicatas iguais, então posso crer que transformação, mudanças, revelação, tudo isso é proveniente de questões subjetivas, porque eu não posso viver com a realidade do outro. A realidade do outro não pode ser a minha história. Por exemplo, quando nós cantamos uma música, vamos pegar uma canção muito bem conhecida aí, que nós cantamos em nossas igrejas. Foi na cruz, onde um dia eu vi. O autor desta música, ele teve essa experiência. Foi na cruz onde um dia eu vi. É minha experiência. Se eu cantar sem ter passado pela experiência interna de viver essa experiência de lembrar dos meus pecados crucificando Jesus Cristo, eu apenas cantarei a música, mas não estarei participando da experiência daquele que viveu realmente quando compôs esta letra. Algum tempo atrás eu estava ouvindo um garotinho fazendo uma oração e ele agradecendo a Deus porque havia sido tirado do lamaçal de pecado. Uma criança de 9 anos, 10 anos, pode ser muito sincera nesta oração, mas somos conscientes de que uma criança de 9 anos não viveu um lamaçal de pecado. Entende a questão da subjetividade e da objetividade? Então, a escola objetiva coloca o problema da averiguação claramente no âmbito dos fatos objetivos. Enfatiza as realidades externas como provas teístas, milagres, profecias, a Bíblia e a pessoa de Jesus Cristo. Então, nessa divisão, ou nessas duas escolas que são decorrentes da escola objetiva, nós vamos ter a escola da teologia natural. E o que ensina a escola da teologia natural?
Entre todos os grupos, a escola da teologia natural vai adotar uma visão mais animada da razão humana. E esta escola vai incluir pensadores tais como Tomás de Aquino, já comentamos sobre ele numa outra aula, Joseph Butler, Renan e William Paley. E por trás de todos esses pensadores há uma tradição empírica na filosofia que remonta até Aristóteles. Tais pensadores creem no pecado original, mas raras vezes questionam a competência básica da razão na filosofia. É possível que o raciocínio tenha sido enfraquecido pela queda, mas, por certo, não foi gravemente aleijado. Ou seja, ainda que o pecado a queda tenha enfraquecido o raciocínio, ele não está aleijado, né? Porque ele vai compreender, o nosso raciocínio compreende. Temos ainda o intelecto, a razão. Aquino procurava pontos de concordância entre a filosofia e a religião, e insistindo em que a existência de Deus podia ser demonstrada pela razão, mas que também era revelada nas Escrituras. Foi o texto que eu li lá de 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. Porque Deus é quem disse, né, resplandeça a luz. Foi Ele mesmo que iluminou a nossa compreensão. Aquino empregava nas suas provas da existência de Deus 3 versões do argumento cosmológico e o argumento teológico. Ou seja, a cosmologia, o cosmo, e a teologia foram versões usadas como base de argumento de Aquino. E nós entendemos também assim, que a teologia natural, ela vai realmente nos ajudar a compreender a existência de Deus, de modo que o apóstolo Paulo, ainda escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, verso 18, melhor assim, verso 18, vou aqui ler esta referência, capítulo 1 de Romanos, ou melhor, para que possamos entender esse ponto aqui da nossa aula. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, verso 18 em diante, ele diz assim: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça humana. Pois o que de Deus se pôde conhecer é evidente entre eles, porque o próprio Deus lhes manifestou, verso 20, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido observados claramente, podendo ser compreendido por intermédio de tudo o que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis. Ou seja, a própria natureza, a criação, revela a existência do Eterno. A minha versão, King James, diz que claramente podem ser compreendidos o eterno poder, a natureza divina e os atributos invisíveis de Deus. Então, o que Tomás de Aquino realmente apresenta nos seus argumentos, ou seja, emprega nas suas provas, ele usa justamente a cosmologia,
o argumento teológico. Então, não podemos desprezar essas duas fontes também. Na sua analogia da religião, o outro pensador, Butler, ele usou a abordagem tomista básica, mas diluiu um pouco com sua ênfase na probabilidade, o próprio guia da vida. Então, desta maneira, Butler desenvolveu uma epistemologia muito próxima da atitude pragmática do cientista. Butler argumentou que a clareza geométrica tem pouco lugar nas esferas da moral e da religião. Se alguém ficar ofendido pela ênfase dada à probabilidade, que simplesmente reflita no fato de que a maior parte dela é baseada nela. O homem raramente lida com verdades absolutas e demonstrativas. O homem raramente lida com verdades absolutas e demonstrativas. Então, apologistas desta escola, ou seja, da escola natural, a escola da teologia natural, os apologistas dessa escola sempre têm uma abordagem ingênua e simplista às evidências a favor do cristianismo. Acham que uma apresentação simples e direta dos fatos bastará para persuadir o descrente. Ou seja, o que eu li em Romanos capítulo 1, verso 20, especificamente, reforçam, ou seja, jogam luz sobre essa linha de raciocínio dos apologistas da escola natural, porque, de acordo com o estudo aqui, os apologistas dessa escola, eles têm uma abordagem ingênua. É como acontece às vezes com cristãos que acham que de um modo simples, comum, vão poder persuadir os descrentes. E aí precisamos usar realmente um meio mais contundente, convincente para persuadir os homens à fé. A segunda divisão que nós temos aqui é a escola da revelação. A escola da revelação. Na escola da revelação está incluído os gigantes da fé, como Agostinho, Calvino, Abraão e alguns outros. E estes pensadores geralmente reconhecem que as evidências objetivas, os milagres, as provas da existência de Deus, as profecias, são importantes na tarefa da defesa da fé religiosa, mas insistem em que o homem não regenerado não pode ser convertido meramente pelo fato de ser exposto às provas, porque o pecado enfraqueceu gravemente o raciocínio humano. Paulo disse isso, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 4. O Deus deste século cegou o entendimento dos homens. Então, será necessário um ato especial do Espírito Santo para permitir que as evidências sejam eficazes. Ou seja, é o sobrenatural de Deus agindo no nosso natural. Ou é o sobredivino em cima do natural humano. Não se deve tirar desta ideia a conclusão de que a escola da revelação considerava sem valor as evidências externas. Ou seja, quando a gente lê Romanos capítulo 8, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, capítulo 8, verso
verso 28, estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme seu plano. Geralmente quando nós lemos esse texto, a gente lê ou ouve naquela perspectiva de que tudo de ruim vai contribuir de alguma maneira com o positivo, vai ajudar, vai melhorar, porque todas as coisas contribuem, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Só que se você ler o texto, o contexto, melhor dizendo, o contexto, Paulo não está dizendo isso. Paulo vai dizer que para tornar-nos filhos por adoção de Jesus Cristo, em Jesus Cristo, Deus, Ele coordena todas as coisas para nos levar a esse fim, ou seja, nos fazer filhos adotivos ou adotados em Jesus Cristo. Então, ou seja, as coisas externas, o que aconteceu, as minhas experiências, as minhas realidades, elas não devem ser descartadas, porque o Espírito Santo, ele vai nos ajudar. Ou seja, trocando em miúdos, vai usar a nossa linguagem para nos trazer a sua revelação. Os pensadores desta escola, eles reconhecem que a obra do Espírito pressupõe a Bíblia e o Jesus Cristo histórico, ambos externos. Embora a fé seja, em grande medida, algo criado pelo Espírito Santo, permanece a verdade de que não se pode tê-la a parte dos fatos. Isso aqui é muito interessante. A fé, ela não está desconectada dos fatos. Ela não está desalinhada dos fatos. Resumindo, o Espírito Santo é a causa suficiente da fé, ao passo que os fatos são uma causa necessária da fé. Eu acredito na chuva porque eu vejo a grama molhada. Eu acredito no sol porque eu sinto calor. Ou seja, os fatos externos são uma causa necessária da fé. Esta é uma linha de raciocínio da escola da revelação. A escola da revelação, portanto, extrai a sua percepção tanto da escola subjetiva, a escola aqui da revelação, ela vai trazer algumas coisas da escola subjetiva, quanto da escola da teologia natural. Da escola subjetiva, a escola da revelação adquire uma desconfiança da razão não regenerada. Compreendemos assim também. E da segunda, uma apreciação apropriada do papel dos fatos na fé cristã. Acreditamos assim também. Ou seja, então, a escola subjetiva, bem como a escola objetiva, convergem para esse mesmo ponto aqui da escola da revelação. Conforme disse Lutero, antes da fé e do conhecimento de Deus, a razão é trevas. Mas nos crentes é um instrumento excelente. Por essa razão, quando falamos que uma pessoa é sem Jesus Cristo, ela vive na ignorância, nas trevas da ignorância, da escuridão, ou seja, não tem
não tem a luz de Jesus Cristo, né, iluminando seu entendimento. Então, assim como todos os dons e os instrumentos da natureza são maus nos ímpios, assim também são bons nos crentes. Por estranho que pareça, as duas escolas objetivistas, teologia natural e revelação, usam o mesmo corpo de evidências quando praticam apologética, ou seja, a escola da revelação, ela vai usar pontos da escola subjetiva, vai usar pontos da escola objetiva e vai usar na sua defesa. Simplesmente tem diferenças de opiniões sobre como e quando as provas convencem o descrente. É nesse único ponto. Agora, termos uma divergência, como será, quando será, de que forma será, isso não vai implicar absolutamente em nada. O que importa são as suas defesas, né? No decurso dos séculos, apologistas cristãos da escola objetivista têm usado um vasto material, como provas teístas, os argumentos ontológicos, cosmológico, teológico e moral, profecias do Novo Testamento, milagres bíblicos, a pessoa de Jesus Cristo, personalidade, caráter incomparáveis de Cristo, ilustrados por seu amor e solicitude por pessoas de todos os tipos, os ensinos de Cristo, a ressurreição de Cristo, a história da cristandade, a influência benigna, os ensinos de Cristo, as doutrinas sem igual, os belos ditos e parábolas de Jesus, ou seja, é um vasto material sobre os quais os apologistas dos séculos têm fundamentado seus argumentos, têm calçado as suas convicções e que, de uma certa maneira, é também a nossa base de defesa, de apologia, e assim nós nos conduzimos, né, por esses ensinamentos. Bom, aqui nós chegamos ao final da nossa aula, e o meu desejo é que o que ministramos nesta aula calce as suas convicções, despertem o seu racional, intelecto, compreensão, razão, de modo que sejamos cheios da sabedoria divina, porque a sabedoria divina ela é pacífica, agradável e edifica. Nós podemos ver que tanto a escola subjetiva como a escola objetiva e as suas decorrentes, a escola da teologia natural e a escola da revelação, são ferramentas importantíssimas para a nossa formação como defensores da fé religiosa. Que Deus os abençoe. Meu abraço fraternal, e assim me despeço no amor de Jesus Cristo. Um grande abraço.